olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Para desta vez, embaixador, lhe pedir que regressemos a um lugar onde já estivemos antes, com a mesma pergunta que já lhe fiz, talvez há cerca de um ano. Estou a falar da COP30, que desta vez acontece no Brasil. Mas a pergunta é um pouco sempre a mesma. Até que ponto é que toda aquela, vou dizer isto desta forma, circense parafernália serve para alguma coisa? Num quadro em que, ainda por cima, com todas as questões geopolíticas que estão a impactar a COP30, parece que tudo está a ser revisto em baixa, não lhe parece? António, vamos abordar isto do ponto de vista político, pela simples razão de que eu não me considero competente nas questões de natureza técnica que estão envolvidas nesta revisão sistemática, tendencialmente anual, dos compromissos climáticos à escala global. E, portanto, o António fez bem em lembrar que estamos numa conjuntura muito particular e numa conjuntura, em primeiro lugar, em que a posição dos Estados Unidos perante todos os compromissos de natureza climática é profundamente relutante. Os Estados Unidos vão, em princípios de 2026, abandonar aquilo que eram os compromissos da Conferência de Paris de 2025, 2021, peço desculpa, 2015, 2025 foi ano passado. O Acordo de Paris. O Acordo de Paris, e o Acordo de Paris era um acordo que, no fundo, já vem de um conjunto de acordos anteriores. Em particular, o mais importante é o Acordo de Quioto, que funcionou como uma espécie de referente. O Acordo de Quioto é de 1997. Estas datas são complicadas porque isto vem numa espécie de uma cadência sucessiva. E, portanto, o que é? As Nações Unidas reuniram os países todos, a maioria dos países, 193 que são aqueles das Nações Unidas, e conseguiram, ao longo deste tempo, com diversos compromissos que passam inclusivamente pelo financiamento de alguns países para poderem levar a cabo algumas ações, conseguiram criar um quadro que permitisse ir fazer uma redução progressiva da emissão de gases com efeito de estufa que, no fundo, parece levarem a cabo uma alteração climática e um aquecimento, um sobreaquecimento global do planeta. Não podemos descontar que há pessoas que contestam isto e que têm teorias relativamente a isto de negacionismo face ao aquecimento global e mais face àquilo que são os distúrbios que isso provoca ao nível do planeta. A maioria dos grandes poluidores, são países do norte, vale a pena dizê-lo. Os países do sul, os países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, esse tipo de economias têm menos poluição, porque têm menos indústrias, porque têm menos fontes de emissão de gases de efeito de estufa. E pede dado que se trata, no fundo, de economias frágeis, pede que haja apoios de natureza financeira para poder conseguir levar a cabo essas medidas. Há medições sobre essa emissão de gases com efeito de estufa, medições mais ou menos, digamos, tendencialmente fiáveis. Há trocas, digamos, de emissões de carbono por outras facilidades financeiras, etc. Mas há um movimento em que as Nações Unidas estão envolvidas, e este é também um ponto importante para mostrar a utilidade de uma estrutura como as Nações Unidas, para tentar, digamos, criar uma cultura de natureza comum no sentido de reduzir esses gases com efeito de estufa. O que constatamos é que uma grande economia como os Estados Unidos isenta-se disso, e esse é um ponto fundamental, porque dá um exemplo mundial muito complicado para muitos países. Nós sabemos que, digamos, a imagem que os Estados Unidos projetam, no fundo, acaba por sensibilizar outros países e, portanto, o facto dos Estados Unidos não estarem a bordo deste movimento, e já o estiveram com outras administrações, está cá em Portugal atualmente, vai estar dentro de dias, John Kerry, que esteve envolvido em tudo isso, prova que os Estados Unidos vão e vêm. Nesta COP30, que se passa em Belém do Pará, no Brasil, os Estados Unidos não estão representados ao nível da administração.
Mas Gavin Newsom, por exemplo, o governador da Califórnia, esteve presente e disse: é uma pena, é uma vergonha, não disse uma pena, é mesmo uma vergonha que o meu país não esteja representado numa ação desta magnitude, mas eu quero dizer, digamos, em nome daquilo que posso representar, que há muitos americanos preocupados com isto, etc. A Europa está presente, tem sido sempre, digamos, um eixo absolutamente essencial nesta matéria. Em 2015, em Paris, foi uma, uma, uma das forças vivas, digamos, que esteve por trás do Acordo de Paris, e desta vez, digamos, a contribuição europeia é, em alguns pontos, considerada por alguns, não sou especialista, volto a dizer, algo recuada relativamente à ambição que deveria ter. Portanto, estamos nesta fase em que tudo está mais relativizado. O Brasil acolhe esta cimeira com vários objetivos, o principal dos quais, naturalmente, é a finalidade objetiva das questões que se consideram importantes sob o ponto de vista climático, mas também, não vale a pena dizê-lo, vale a pena dizê-lo também com a ideia de dar de si próprio uma projeção à escala global de maior importância, como um país que se preocupa com estas questões, tendo em conta que particularmente grande parte da floresta amazónica, que é um dos elementos-chave em tudo isto, está no Brasil. Mas aparentemente esse trabalho de casa, digamos assim, que o Brasil devia fazer relativamente exatamente à Amazónia, não estará a ser feito, uma vez que a desflorestação, que já é uma questão antiga e que Lula da Silva herdou do anterior presidente, também não está a ir muito longe, ou antes, a desflorestação está a ir muito longe. Ou seja, Lula da Silva parece não ter grande capacidade para travar um processo que alguns dizem que é inexorável e que vai acabar por destruir a Amazónia inteira. Não seria possível fazer mais alguma coisa no caso da administração Lula da Silva? O Brasil vive muito dividido entre uma tendência desenvolvimentista que quer entrar pela Amazónia dentro e digamos, preocupações de natureza ambientalista que marcam vários setores da administração brasileira. Esta tensão, digamos, com Lula, apesar de tudo, funciona em favor dos ambientalistas e menos no setor desenvolvimentista. Mas há lobbies fortíssimos no Brasil que continuam a projetar-se fortemente sobre a atitude brasileira. Diria, embaixador, que a COP30, exatamente por acontecer no Brasil, é um pouco mais uma tentativa de Lula da Silva manter um espaço internacional no cômputo das nações e que por essa via é também um statement político que servirá para questões de política interna. Não tenho a mais pequena dúvida. Lula, no momento em que a sua própria credibilidade no plano internacional foi posta em causa, nomeadamente pelos Estados Unidos, relativamente à sua suposta neutralidade, colaborando com a Rússia no quadro da questão ucraniana, procura recuperar, através da COP30, uma certa projeção internacional. Isso tudo correr bem, isso tudo vai funcionar em seu favor. Lula, de certa maneira, quer se projetar como uma espécie de líder do Sul, e naturalmente aproveitará esta circunstância, eu acho que o faz de forma muito hábil, para tentar mostrar as suas credenciais e, mais do que isso, mostrar o seu empenhamento naquilo que é o quadro, um dos quadros que mais preocupa, digamos, a comunidade multilateral internacional, com exceção, como digo, dos Estados Unidos. Quem também não está, embaixador, é a China, pelo menos representada ao mais alto nível, mas há alguns analistas que dizem que, mesmo não estando, a China tem dado mostras de uma preocupação crescente com estas matérias, que decorre nomeadamente daquilo que é dito sobre a ação climática no último plano quinquenal. Parece-lhe que a China também estará a fazer algum trabalho de casa nesta área? A China tem dado sinais de estar em sintonia com com as metas de descarbonização do mundo. E, portanto, de facto, a sua representação não é um nível
se esperaria, digamos, em Belém do Pará. Não sei se as condições de natureza securitária também, que muito duvidosas relativamente àquela zona, poderão ter contribuído para uma atitude mais reticente, mas, de todo modo, não se espera que a China, digamos, se desligue do grupo dos países que estão a avançar no sentido, digamos, maioritário relativamente às questões climáticas. Muito bem. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe perguntar que nos diga como é que tem observado mais um caso, desta vez aparentemente um mega caso, de corrupção na Ucrânia que envolve um ex-membro da administração, um ex-vice-presidente e alguém que, mesmo antes de fazer parte da administração de Zelensky, era um amigo dele, um sócio na produtora do atual presidente, até à altura em que foi eleito presidente, e que de algum modo demonstra uma parte muito má da humanidade, uma vez que num estado de guerra ver alguém que se apropria do dinheiro, nomeadamente do dinheiro de dadores internacionais, parece ser uma coisa absolutamente terrífica, não é? A Ucrânia, aliás, como toda a antiga União Soviética, a Ucrânia é um farol, digamos, da corrupção à escala global. Nunca deixou de o ser. Eu sei que isto funciona negativamente para muitas pessoas que apoiam justamente a luta da Ucrânia, mas a Ucrânia é um palco de corrupção, é um dos países mais corruptos do mundo e sempre o foi, desde há muitos anos. E, portanto, vários presidentes estiveram envolvidos em casos de corrupção, várias administrações foram sempre denunciadas internacionalmente por envolvimento nessas movimentações de dinheiro, e há, digamos, uma cultura na Ucrânia de corrupção a variados níveis e com formas diferenciadas muito comum. Muitas das empresas internacionais digamos, recusam-se a operar ou recusavam-se a operar na Ucrânia, embora a Ucrânia fosse à partida um país interessante para negócios, tendo em conta o que era a sua dimensão, etc. Mas desde o início que a corrupção era um fator limitativo. Quando se chegava ao aeroporto de Kiev, havia letreiros, no sentido de nos dizer se por acaso for vítima qualquer aproximação que possa ser considerada como forma de corrupção ou tentativa desse género, avise-nos para o número tal, etc. Portanto, isto dava a ideia do ambiente que ali se vivia. Portanto, o ambiente de um país que tal um bocadinho como foi a Rússia pós-Yeltsin, vivia daqueles oligarcas, que é uma expressão que se costuma utilizar negativamente para os multimilionários dos países de leste, mas não se utiliza para os de cá, porque ao mesmo tempo têm poder, ao mesmo tempo têm dinheiro e têm influência junto dos operadores da natureza política. Então, os oligarcas são os donos da Ucrânia. Não vale a pena ser a mais pequena dúvida. E, portanto, vivem a própria candidatura de Zelensky é promovida por um oligarca que lhe paga a candidatura. Os oligarcas são os donos do dia-a-dia por ali. Agora, o António diz bem, numa situação de guerra em que o mundo ocidental, em particular, se mobiliza para ajudar a Ucrânia, desviar bens para interesses pessoais, é escandaloso e cria, e mais do que isso, diminui, digamos, a dimensão moral do próprio caso ucraniano no plano político. Deve-se, mas na Rússia é a mesma coisa, no Donbass é a mesma coisa. Não vale a pena sobre isso ter a mais pequena dúvida. Estamos aqui a quem consegue sacar o seu. E isso existe na Ucrânia hoje como existia no passado. Houve medidas, houve tentativa de medidas, criação de mecanismos de filtros para avaliar a corrupção, etc. Mas, como se vê agora com este caso, com este ministro, os casos são fortíssimos, e mais do que isso, estamos a falar de 100 mil milhões de dólares, quer dizer, estamos a falar de muito dinheiro, estamos a falar inclusivamente de uma zona que é o setor energético, que é aquele que lamentavelmente vive hoje numa tragédia
para a população ucraniana, e a Rússia vive a atacar o setor energético, portanto, debilitar esse setor energético permite aos ucranianos terem luz e água, é uma coisa terrível. E, portanto, estamos aqui numa situação em que emerge mais uma vez aquilo que é um dos vícios nacionais ucranianos, e que diminui muito a posição da Ucrânia no plano mundial, e mais do que isso é utilizado seguramente, e vai ser utilizado por vários países dadores, nomeadamente por setores nesses países que já são relutantes relativamente ao fornecimento de apoio financeiro à Ucrânia, dizer, olha, vejam para onde vai o nosso dinheiro. E há ainda, provavelmente, outra questão, embaixador, dir-me-á se concorda ou não. De alguma forma, dá também razão a Moscovo quando diz que Zelensky não é uma parte importante no processo, num eventual processo de cessar-fogo, uma vez que tem a legitimidade quebrada. Eh, Mais esta questão de corrupção, de alguma forma, retira-lhe ainda mais essa qualidade, não é? Eu sempre vi por parte de Moscou essa ideia de que o Zelensky não tem legitimidade porque não houve eleições, porque não está referendado em eleições, etc. Vamos ver se a gente se entende. Quer dizer, o, Mas, claro, nós estamos num. É um país em guerra e é um país que, até pela própria lei da Ucrânia, não pode fazer eleições em tempo de lei marcial. Quer dizer, claro. portanto, isto é um argumento falacioso por parte da Rússia, no sentido de diminuir a credibilidade de Zelensky. Porquê? Porque a Rússia não quer confrontar-se no futuro com uma Ucrânia com Zelensky. Não é, portanto, o Zelensky em si, é mais aquilo que é o sistema político que está à volta de Zelensky. Uma das condições que a Rússia quer para a paz é ver-se livre de Zelensky. E a certa altura acho que a Rússia pensou que poderia ter nisto um parceiro interessante para isto, que era Donald Trump, que também estava zangado com Zelensky. Só que a certa altura Trump ter-se-á convencido que Zelensky era um parceiro incontornável por parte dos países europeus, e como ele quer vender aos países europeus, para os países europeus darem à Ucrânia, os países europeus querem manter Zelensky e, portanto, Zelensky vai se manter. Agora, eu acho que o argumento russo, particularmente num país que tem hoje, em termos de autoridade e moralidade do Estado, nomeadamente em matéria de separação de poderes, etc., a autoridade que a Rússia não tem, eu acho que não colhe muito. Mas é verdade, isto é mais um motivo para a Rússia dizer, vejam o que acontece aqui, como se na Rússia, ao nível dos milionários russos, não acontecesse Claro que não praticamente o acontece, mesmo. embaixador, dado que todos Agora, eles talvez, já caíram de janelas do sexto andar. alguns caíram. Há um problema com as janelas que tem que ser visto na Rússia. Do lado da União Europeia, embaixador, acha que é motivo para que a Comissão dissesse qualquer coisa? A Comissão diz, mas vai dizendo, mas há uma grande complacência por parte da União Europeia relativamente às fragilidades do próprio Estado ucraniano. E de certo modo prevalece dentro da União Europeia a ideia de que Zelensky faz o que pode, a estrutura que existe faz o que pode, e é muito difícil num quadro de guerra e num quadro e mais do que isso, de utilização rápida de dinheiros, é muito difícil evitar este tipo de questões, e é muito difícil para o Presidente ser capaz de ir a todas. Neste momento, independentemente das relações de natureza pessoal que Zelensky tem, e é natural que tenha, tendo em atenção o que é um país que vive muito centrado na lógica de Kiev, não parece que Zelensky seja tocado por isto no plano pessoal. E, portanto, isso salvaguarda a sua posição. Agora, eu devo confessar que, vendo tantas purgas num país como a Ucrânia, pergunto-me como é que é a classe política e a classe dirigente ucraniana, como é que ela faz a sua renovação, dado que sistematicamente há purgas no setor militar, em variedíssimos setores, e, portanto, sistematicamente há substituições de pessoal. Mas, enfim, acho que a União Europeia, para responder à sua pergunta, procurará olhar de lado e tentar dar importância àquilo que considera mais importante, que é, digamos, a preservação da soberania político-militar ucraniana na defesa contra o ataque russo. Mas isto assume uma, perdão, uma posição mais importante, diria eu, numa altura em que a União Europeia está exatamente a discutir a possibilidade de pegar em
valores de russos que estão imobilizados na União Europeia, nomeadamente na Bélgica, para fazer um pacote de financiamento para a Ucrânia, que evidentemente irá implicar, mais tarde ou mais cedo, nos orçamentos de cada Estado-membro. A União Europeia precisa de ter garantias, se conseguir um acordo para fazer esse financiamento por via dos ativos russos congelados, precisa de garantias de que esse dinheiro não será desbaratado e não irá chegar a mãos indevidas, não lhe parece? Bom, é verdade. A Ucrânia já utiliza os juros dos depósitos russos. Agora trata-se do capital. E é uma questão muito discutida dentro da União Europeia e muito discutível, porque a utilização deste dinheiro representa, digamos, uma quebra, vamos ser claros, uma quebra objetiva daquilo que é a confiança que um investidor estrangeiro possa ter dentro da União Europeia, de um outro país fora da União Europeia, para depositar o seu dinheiro dentro da União Europeia. Se a certa altura esse dinheiro pode ser capturado por uma decisão de natureza política, porque é uma decisão de natureza política, isso é muito complicado. A União Europeia está a jogar nisso numa espécie de jogo de futuros, isto é, amanhã a Rússia vai ter que pagar à Ucrânia, de qualquer maneira, indemnizações, e portanto isto no fundo é um adiantamento. A Bélgica, como o António referiu, procurou ter determinadas garantias por parte dos outros países europeus, no sentido de dizer, se eu amanhã, Bélgica, que sou o responsável por esses ativos russos que aqui estão, tiver que vir a pagar por uma decisão qualquer de natureza internacional, vocês são corresponsáveis comigo nesta defesa. É por isso que, no fundo, cada Estado-membro, ao estar de acordo com este procedimento, no fundo acaba por, digamos, ficar com uma espada de Damocles financeira. Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer. Não é um momento muito brilhante para a preservação, eu diria, da estabilidade e da legalidade dentro da União Europeia. Claro, As ações de natureza política são muito discutíveis, mesmo que se possam ser moralmente defensáveis. claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir um comentário sobre os 50 anos da independência de Angola. E era capaz de lhe pedir para começarmos por este ponto. No discurso de comemoração dos 50 anos da independência, João Lourenço, o presidente, referiu-se uma vez a Portugal como a antiga colónia que explorou Angola durante vários séculos. E este pequeno trecho de alguns segundos do discurso foi usado por todas as televisões nacionais, ou pelo menos por algumas, não vi todas, como aparentando ser algo que não devia estar no discurso. Ora, parece-me que, evidentemente, que devia estar no discurso, porque a história não se apaga e a história de Portugal e Angola e da colonização de Angola não é propriamente nada de substancialmente interessante, digo eu, para a história de Portugal, sendo certo que o colonialismo teve o seu papel na história da Europa, é um papel que não é suposto apagar-se, é um papel, digo eu, que não merece desculpas por ter acontecido, porque aconteceu numa altura em que era aceitável que acontecesse, como aliás tudo o que acontece na história, de alguma forma, mas pegar neste pequeno excerto para identificar um passo em falso, digamos, de João Lourenço, pareceu-lhe aceitável, embaixador. O António diz a história não se apaga e a independência de Angola é uma independência feita contra Portugal. Ponto. Exatamente. E, portanto, Angola é o primeiro país das colónias portuguesas em África a ter uma ação armada contra aquilo que era a ocupação portuguesa. O 4 de fevereiro de 1961
que por acaso não foi feito pelo MPLA, vale a pena dizê-lo, foi feito por forças mais ligadas à UPA, na altura, que depois se torna a União dos Povos de Angola, que depois se torna FNLA. O MPLA reivindica muito, mas historicamente parece que não tem razão. As forças que se levantaram no dia 4 de fevereiro de 61 estavam muito mais ligadas à UPA do que ao MPLA. Mas no fundo representa, digamos, o ataque ao colonialismo português, o ataque armado ao colonialismo português, que depois é repercutido em finais de 73 na Guiné e depois em Moçambique em 64. Vale a pena lembrar o seguinte, todos os países europeus que estavam envolvidos que tinham os seus impérios em África, souberam interpretar a tempo, e pelos vistos alguns a horas, a necessidade de sair da África. Em particular o Reino Unido, a Inglaterra e a França, mas também, de certo modo, a Bélgica, a Itália, e houve outros países europeus que quase que ali estiveram e parece que já não estiveram, como a Alemanha, até a Dinamarca ali esteve. E, portanto, a Espanha. A Alemanha, aliás, convocou a Conferência de Berlim, algures na primeira metade ainda, creio eu, do século XIX, que foi de alguma forma a repartição da África pelas colónias, pelas potências coloniais europeias. Vale a pena lembrar que Portugal entrou para a Primeira Guerra Mundial e forçou a sua entrada para a Primeira Guerra Mundial porque sabia que as colónias africanas iam estar na mesa final do acordo final, no final da guerra. E, portanto, as perdas que Portugal teve na Primeira Guerra Mundial, de certa maneira, podem ser, digamos, justificadas à luz daquilo que era uma estratégia de estar presente na negociação final e esteve em Versalhes e Portugal preservou as suas colónias. Só que... A Conferência de Berlim, peço desculpa por interromper, só para certificar, a Conferência de Berlim teve lugar na segunda parte, na segunda metade do século XIX e não na primeira, sendo certo que, exatamente, do século XIX, sendo certo que a Alemanha, o Império Alemão, só apareceu em 1870, portanto não podia ser de outra forma. Mas a partir daí a Alemanha tinha grandes ambições em África, e essas ambições em África, vale a pena dizer que Portugal lutou contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial em África, em Angola, nas fronteiras de Angola com o Sudoeste Africano, aqui hoje Namíbia. Portugal atrasou-se naquilo que foi a leitura dos ventos da história. Isso teve a ver com uma circunstância, é que quer a França, quer o Reino Unido, eram democracias. E, portanto, a discussão interna sobre a questão colonial foi muito mais aberta e muito mais inteligente do que no Estado português, em ditadura desde 1926, em que, a certa altura, se pensava, ou se dizia, o Minho é igual a Timor, que são as províncias ultramarinas. Bom, não era, as coisas são o que são. E Portugal atrasou-se nisso e foi, e digamos, no fundo, o 25 de Abril é também uma consequência daquilo que foi o empenhamento português na defesa do património colonial. Eu volto a dizer uma expressão que na altura se dizia e que depois deixou de se dizer, que se chama nas nossas possessões ultramarinas, possessões, que são coisas que são nossas, como agora se ouve dizer muitas vezes, vai para a tua terra. As pessoas que agora dizem vai para a tua terra são as pessoas que achavam no passado que aquela tua terra era nossa. Vale a pena lembrar isto neste momento. E, portanto, eu acho que é normal e natural que 50 anos decorridos sobre o dia 11 de novembro de 1975, que o presidente de Angola tenha, digamos, lembre que é uma ruptura com Portugal, é uma luta contra o colonialismo português, a independência de Angola. E mais do que isso, no caso da independência de Angola, mais do que qualquer outra das independências das colónias africanas, a atitude por parte do governo português, nesse momento, tendo em conta aquilo que se vivia aqui em Portugal, foi de certo modo tíbia, pela simples razão de que houve 13 independências nessa altura. No mesmo dia, 11 de novembro, nós já nos esquecemos, houve uma independência proclamada em Luanda pelo MPLA, mas houve duas independências, quer pela UNITA, quer pela FNLA, em outros locais de Angola. E, portanto, e depois, a partir daí, há uma guerra civil. Guerra civil essa em que estão envolvidos angolanos, muitos dos quais tinham apoios em Portugal, quer por parte da UNITA, quer por parte do FNLA. E isso foi, digamos, profundamente sentido pelo governo angolano do MPLA durante décadas.
Eu vivi na Embaixada de Portugal em Luanda, trabalhei na Embaixada de Portugal em Luanda entre 1982 em 1986 e sei o que era o sentimento relativamente àquilo que era, digamos, tido como uma dualidade que Portugal às vezes mantinha relativamente à UNITA, que se passeava livremente por Lisboa, e nós explicávamos que essas pessoas eram, em muitos casos, portuguesas também, tinham nacionalidade portuguesa, e nós não podíamos proibir minimamente a sua expressão política. Mas, ao mesmo tempo, era um bocadinho difícil de explicar isso quando a UNITA combatia o MPLA e matava pessoas em Angola. E, portanto, é uma guerra violenta, com momentos muito menos interessantes para os dois lados. Vale a pena dizer que, depois disso, o regime angolano é um regime que também ele foge, digamos, às regras democráticas, a UNITA também não as cumpriu, e, portanto, estamos aqui ninguém é inocente neste quadro. A grande questão está em saber onde é que chegamos. E o que é Angola hoje? O que é Angola hoje ao nível do poder político, da evolução desse mesmo poder político, dos problemas de corrupção, como ainda há bocadinho falávamos, etc. Estas são sociedades que, no fundo, estão a fazer, digamos, uma maturação daquilo que foi a construção do seu próprio Estado. Foram 50 anos muito duros, com uma guerra civil extremamente dura, e com a construção de uma nação angolana, que também vale a pena lembrar, António, nós não nos esquecemos, mas se os nossos espectadores olharem para o mapa de Angola, e olharem para a direita no mapa de Angola, verificarão que há assim uma espécie de uma zona cortada, assim, chamado saliente do Cazombo. E as pessoas dizem, que desenho esquisito. É porque os angolanos, tal como os moçambicanos, tal como a maioria dos africanos, herdaram as fronteiras do colonialismo. As fronteiras são desenhadas pelo regime colonial. Nesse saliente do Cazombo, há pessoas que são da mesma etnia, do outro lado da fronteira, passadas por essa linha. O colonialismo definiu as fronteiras de Angola como de outros países africanos. E há inclusivamente uma regra que tinha sido criada pela União Africana, pela Organização da Unidade Africana, hoje União Africana, no sentido de não tocar nessas fronteiras por uma razão. É que seria, digamos, o repartir tudo aquilo. Portanto, a identidade angolana também foi feita ao longo destes anos, dificilmente, com a montanha de etnias e até de línguas nacionais, e há um fator que, curiosamente, os angolanos, às vezes, quando são lembrados com isso, não gostam de se lembrar, mas o grande fator de unidade em Angola é, em primeiro lugar, a atitude anti-portuguesa e, em segundo lugar, a língua portuguesa. A língua portuguesa é o fator de unificação de um país que é ele próprio retalhado por etnias e línguas nacionais diferentes. E, portanto, a nova construção do Estado angolano é feita sobre, digamos, uma entidade pós-colonial compósita. E por isso mesmo nós não temos que justificar, deixar bem ou mal o que se vive hoje em Angola, temos que perceber que aquilo é o produto de um magma complicadíssimo que passou por uma guerra civil dramática, uma guerra civil que foi, digamos, a última frente, eu diria, da Guerra Fria. Exato. Uma última questão de pormenor, embaixador, que é uma coisa que tem sempre alguma tração nas discussões sobre esta matéria. Nesta altura, que já leva alguns anos em que se tornou moda pedir desculpa pela história do passado, nomeadamente o Vaticano, se não estou em erro, pediu desculpa pela Inquisição. Acha que Portugal deve alguma desculpa à Angola e aos outros povos que colonizou ao longo de séculos, como uma forma de diplomacia, vamos dizer assim? Então, eu não faço parte, isto é uma questão de natureza pessoal, eu não faço parte de quantos acham bem este tipo de discursos cíclicos da história. Não tenho essa perspectiva. Por exemplo, Mário Soares pediu desculpa sobre aquilo que foi a expulsão dos judeus em Portugal. É uma atitude, é uma leitura da história respeitável, naturalmente, mas eu devo confessar que não faço parte daqueles que acham que se tem que pedir desculpa pelo que se passou no passado, à luz de critérios do passado, à luz de perspectivas diferentes, à luz do mundo que se vivia nessa altura. Acho que vou dizer uma coisa que é um bocadinho desagradável, acho que é uma grande, como é que eu ia dizer, uma grande sobranceria da nossa parte estar a pensar que a nossa maneira de pensar de hoje é aquela que vale.
Acho que é uma sobranceria, embora perceba que politicamente possa ser interessante fazer isso em relação à escravatura, em relação à expulsão dos judeus, etc. Eu devo confessar que não tenho essa tensão, essa tentação, mesmo em relação à questão da Inquisição. Acho que o que se passou, passou num determinado quadro. Podemos hoje julgá-lo, dizendo que foi uma violência, foi uma barbárie, foram variedíssimas coisas, é verdade. Mas estar a pedir desculpa dá a ideia que nós somos, digamos, éramos co-decisores na decisão da altura. E nós não somos co-decisores dessa decisão, pelo contrário, somos aqueles que hoje a criticamos e temos direito de a criticar e a descalpelizar, mas acho que pedir desculpas não tem sentido. Obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui. Continuem a seguir-nos nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico e para a semana cá estaremos com um novo programa. Obrigado e até lá.